Nesse vídeo eu vou analisar a partida entre Zverev e Mesic. No primeiro set, Mesic começou impondo identidade. Logo no início apareceu o lado Takuma, não porque ele estava apenas atacando, mas porque ele atacava de forma lógica. Três padrões muito claros: saque e voleio. Isso lembra muito um Takuma mais técnico. Não quer trocar 20 bolas, ele quer sacar, tomar a iniciativa e terminar o ponto rápido. Empurrar para trás e curta. Aqui aparece um pouco de Maru. Ele cria espaço, empurra, observa a distância e depois finaliza. Não é força pela força, existe construção. Terceira parte, cruzados até abrir a paralela. Esse padrão é quase um exercício clássico de geometria, muito próximo do Maru. A diferença, o Maru normalmente abre espaço pelo controle, o Mesic abre espaço pelo peso da bola. O problema do Zverev do primeiro set. Durante boa parte do primeiro set, Mesic parecia conseguir controlar a rede. E isso lembra muito o que acontece quando você enfrenta um especialista de voleio. Toda aproximação virava uma pressão muito grande. Toda bola curta virava oportunidade. Toda subida virava ponto. 12 pontos na rede mostram isso. O Zverev começa a mudar. A partir da metade do segundo set, do primeiro set, apareceu algo muito importante na Bai. Ele começou a testar. Deu para perceber bolas altas, bolas muito altas, bolas baixas, bolas rápidas e bolas lentas. Isso não parece um jogador procurando um winner. Parece um jogador coletando dados. O lado na Bai. Ele estava descobrindo qual altura incomoda, qual arco incomoda, qual time incomoda. Quando o Mesic perde o equilíbrio, o Nabai faz exatamente isso. O tie-break foi praticamente o Nabai contra o Takuma. Mesic tentando impor agressão, Zverev tentando entender. E o detalhe mais importante, o set terminou equilibrado e com a vitória para o Zverev, o que significa que o Zverev já tinha começado a resolver o quebra-cabeça. Sim, e o primeiro set também me lembrou muito de Ikki, Shoji Ikki e Ayumu Momma, porque no começo os dois estavam muito em cruzado, meio, estavam construindo informação, mas quem começou a criar vantagem foi o Mesic. Por quê? Porque ele não estava atacando aleatoriamente. Ele conseguia observar. Zverev gosta de subir a rede. Zverev gosta de recuar após pressão profunda. Zverev abre determinado espaço. E ele começou a criar finalizações específicas. Isso é muito Shoji Ikki, não porque ele bate forte, mas porque ele empurra para trás, cria uma resposta previsível e finaliza na curta. Ou insiste no cruzado, tira da quadra e explode a paralela. Ou vê a subida da rede e cria o pacing shot. Tudo isso é agressividade exploratória, leitura e finalização personalizada. Exatamente a identidade do Ikki. Mas o Zverev estava mostrando algo interessante. Bolas altas, baixas, rápidas, lentas e com trajetórias diferentes, perto do Mesic. Isso é muito menos Takuma e muito mais Ayumu Momma e Nabai.
porque ele não estava tentando matar o ponto imediatamente. Ele estava perguntando: o que acontece se eu te der esta bola e esta e esta? Era uma coleta de informações. Final do primeiro set. Messick vira o tigre, mais o Sojiik. Os 12 pontos na rede é uma mistura de tigre com Takuma e Sojiik. Messick não estava indo à rede por impulso, ele estava indo após criar vantagem. Isso lembra muito o Sojiik com a mistura de Takuma, porque bola no pé, leitura de altura, leitura de tempo, exploração do espaço são fundamentos clássicos do Ikki e do Takuma. E os pacing shots, os shots que as passadas contra o Zverev reforçam isso. Segundo set, o set do Nabai. Aqui foi uma aula de adaptação. Messick continuava produzindo bolas perigosas, mas Zverev começou a responder melhor. Isso significa leitura, não significa necessariamente execução superior, significa compreensão superior. As bolas baixas do Messick. Isso lembra muito Ogata. Messick estava usando altura baixa, um kick baixo, uma velocidade alta, praticamente destruindo o ponto de contato do Zverev. O problema, Zverev, quando começou a entender, e quando Nabai entende, ele vira um pesadelo, porque agora cada padrão gera punição. A punição das subidas. Aqui apareceu um pouco de Moma, Nabai e Araya. Porque Messick avança, Zverev encontra espaço, o Winner. Messick avança, contra-ataque, o Winner. Não é agressão pura, é leitura. O placar de 6-2 parece muito o set onde o Nabai conseguiu terminar a modelagem e o Moma e o Araya começou a contra-atacar. O terceiro set, o retorno do Messick. Essa foi provavelmente o set mais Araya da partida, porque Messick voltou jogando intensidade pura, a muralha da rede. Aqui ele lembrou muito o Takuma, porque ele chegava à rede cedo, dominava o espaço e finalizava rápido, e fazia isso com explosão. Os lobbies, isso foi muito interessante. Zverev insistiu em responder com lobbies. Messick conseguiu responder todos os lobbies. Isso lembra muito o Kanda, não pela resistência, mas pela capacidade aérea, pela impulsão, pelo domínio do espaço acima da cabeça. O peso da bola. Aqui apareceu o Araya. Empurrar para a arquibancada, tirar da quadra e finalizar. Isso é praticamente Araya com Kanda, e principalmente porque o Messick também estava conseguindo contra-atacar, o que lembra muito o Araya, não só o Kanda. Por que o set foi tão rápido? Porque Messick não deixou o Zverev construir. Nabai precisa de informação. Messick acelerou o jogo. Virou um duelo de execução. E aí o lado Takuma e Araya venceu. O segundo set tem como você encarar como uma aula de Araya e número 2. Foi um set muito interessante, porque o Zverev muda a identidade, ele para de aceitar o jogo do Messick e passa a punir. Messick desequilibrou o Inner, Messick foi para a rede, punição, Messick
desacelerou, punição, bola curta, punição, Messick avançou, punição. Isso é quase literalmente você abriu uma brecha. O Zverev agradece, obrigado. Isso é o arquétipo do Ayumu Moma junto com o Araya, uma mistura de Araya e Ayumu Moma. O que ele estava tentando fazer? Ele não estava criando o ataque, ele estava esperando o ataque aparecer. E quando aparecia, acabava o ponto. Isso é contra-ataque puro. O Zverev também vira um pouco Maru. Ele também incorpora um pouco do Maru no estilo de jogo dele. A parte mais forte do segundo set é profundidade, direção, ângulo, espaço aberto. Tudo isso aparece na partida. Isso é controlar a geometria da quadra. Isso é Maru. Zverev começou a escolher onde Messick pisaria, começou a escolher onde Messick correria, onde Messick chegaria desequilibrado. Ele começou a desenhar a quadra. A surra de 6-2 lembra muito o Maru ensinando alguém, mostrando domínio de posição, mostrando domínio de território. O terceiro set, o despertar do Kanda. Esse set muda completamente, porque o Messick começa a ganhar na pressão física. Ele começa a observar padrões, empurrar para trás, uma bola muito pesada, tirar da quadra, curta, rede. Isso é muito mais Kanda do que Ike, do que Takuma, do que Araya. Por quê? Porque a vantagem já não vem da leitura, vem totalmente do peso da bola, vem do desgaste, vem da pressão física gigantesca. O detalhe dos lobbies é gigantesco, porque o Zverev tentou uma vez, duas, várias vezes o lobbies e perdeu todas. Isso lembra exatamente o Kanda, o jogador explosivo, atlético, que transforma o lobby em ponto, que transforma lobby em oportunidade de pontuar. Messick vira um Kanda moderno, saltos absurdos, smashes, domínio aéreo, rede dominante. Isso parece muito o Kanda que treinou impulsão, explosão, jogo de rede. O lado Takuma do Messick. Outra coisa que aparece nesse set é quando ele empurra, acelera, entra e finaliza. Isso é Takuma. Não há muita construção. Há imposição, agressividade. Então o terceiro set é quase um Kanda e um Takuma contra um Maru, mas contra um Maru com o número 2, aí um Moma, Araya e o Nabai. E o Messick consegue vencer essa guerra. O quarto set, a adaptação final. Esse foi o set mais complexo, porque os dois já se entenderam completamente. Agora aparecem os arquétipos mais evoluídos. Messick, Ike completo. O Messick começou a escolher momentos certos para pular e finalizar. Isso é puro Ike, não é potência, é escolha, é time, é saber o momento certo para atacar. Isso é muito Ike. Zverev como Maru completo. Ele começou com o padrão de empurrar com o cruzado e finalizar com a paralela. E é praticamente um capítulo de Baby Steps, porque o objetivo não é o winner, o objetivo é construir o winner. Ele começou a usar geometria e arquitetura da quadra. Isso é muito Maru. O maior ajuste do Zverev.
Qualquer bola lenta, curta ou desacelerada permitia o retorno do Zverev. Isso é exatamente o que o Ayumu Moma e o Nabai ensinaria. Ele espera, mas quando aparece profundidade ruim, velocidade ruim, posicionamento ruim, acabou. É ponto do Zverev. É ponto do Zverev. Agora eu vou falar mais um pouquinho do quarto set na visão do Nabai. O verdadeiro duelo filosófico, esse foi o set mais interessante, porque os dois finalmente conseguiram entender um ao outro. O Messick continuou sendo Takuma, Araya e Kanda, principalmente o Kanda. Uma pressão constante, rede, peso, velocidade. O Zverev virou completamente o Nabai. O ponto mais importante, qualquer desaceleração do Messick virava punição. Isso é exatamente como o Nabai joga. Ele espera, observa e quando encontra uma bola curta, uma profundidade errada, uma mudança ruim de ritmo, ele ataca. E é isso.